Nós vimos que na terça-feira a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF contra o deputado federal Daniel, não falarei o sobrenome dele, do PSL do Rio de Janeiro. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E aí, meu povo, quem falou pra vocês que esse ano não ia ter carnaval? Terça-feira de carnaval a gente tá indo dormir e de repente o quê? De repente o ministro Alexandre de Moraes mandou prender um deputado federal. Pra quem começou com Golden Shower, né? Jair Bolsonaro, a gente só piora. Eu vou começar já falando que o assunto deve ter se desenrolado entre a filmagem e a postagem desse vídeo para vocês. Pode ser que vocês, muito provavelmente vocês já sabem de outras coisas que eu ainda não sei enquanto eu tô gravando, porque eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, no começo da tarde. Mas a gente já tem muito pano pra manga, então eu vou conversar com vocês. Nós vimos que na terça-feira a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF contra o deputado federal Daniel, não falarei o sobrenome dele, do PSL do Rio de Janeiro. E eu não vou dizer para vocês o nome dele, nem fazer aqui todo um histórico desse deputado federal, porque, sinceramente, eu não quero ser mais uma pessoa para colaborar com a fama repentina desse sujeito. Desse sujeito deplorável. A gente tem hoje um presidente da República que ficou famoso por dizer o intolerável, então eu não vou contribuir com isso. Pode não fazer nenhuma diferença? Pode não fazer, o nome dele está em todo lugar. Mas eu aqui não vou colaborar, essa é a minha convicção. Enfim, mais cedo, na terça-feira dessa semana, o deputado postou um vídeo nas suas redes sociais cheio de ofensas pessoais a ministros do Supremo, fazendo acusações sem provas, o que é, enfim, normal para essa galera, e proferindo diversas ameaças contra os ministros, fala em agredir os ministros, etc. A prisão aconteceu dentro daquele inquérito que a gente chama de inquérito das fake news, que é relatado pelo Alexandre de Moraes e sobre o qual a gente já falou aqui no canal. Depois disso, a PGR, Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, vocês lembram dele? Tá sumido, né? Pois é, foi sumido. Também denunciou esse deputado, Daniel, por crimes contra a segurança nacional. Mas a decretação da prisão, então, foi no inquérito das fake news. Essa denúncia da PGR veio depois, tá? Na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na tarde da quarta-feira. Todo mundo, tá? Decisão unânime do STF. Recado muito explícito para a Câmara dos Deputados, que em 24 horas precisa decidir se ratifica ou não a prisão. E prestem atenção, porque eu falei unânime, assim, inclusive o ministro Marco Aurélio, tá? Que costuma divergir bastante, mas votou junto. Vamos recapitular um pouquinho, porque essa história tem muitas partes, para vocês se lembrarem. Tudo começou, o imbróglio começa quando o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, decidiu dar uma entrevista para um livro sobre a carreira dele. Nessa entrevista, o general contou bastidores de uma manifestação dele nas redes sociais no dia do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, em 2018, que era relatado na época pelo ministro Edson Fachin, do STF. Em 3 de abril de 2018, véspera do julgamento desse habeas corpus, o Vilas Boas fez uma declaração no Twitter que foi vista como uma pressão sobre os ministros para manter o Lula preso. Um ponto para a gente já perceber como alguns militares, eu não vou falar de todo mundo, mas perderam um pouco a noção do lugar que eles têm que ocupar. Começaram a se meter demais na política e a gente sabe, né, pelo histórico do Brasil, que isso não é bom. Enfim, vamos lá. Na segunda-feira dessa semana, agora em 2021, o ministro Edson Fachin afirmou, em nota, que a pressão dos militares sobre o Poder Judiciário é intolerável e inaceitável. Um pouco atrasado, o ministro Edson Fachin? A gente pode dizer que sim, né? Cada um tem seu tempo. Mas aí a gente percebe as consequências de deixar as pessoas falando o que elas bem quiserem, se manifestando contra a separação dos poderes, contra o Estado Democrático de Direito e não fazer nada de maneira enérgica. A gente já vai voltar nesse tema para falar sobre a responsabilidade da Câmara dos Deputados nesse imbróglio todo. Mas enfim, já fica aí a consideração. Depois dessa manifestação do ministro Edson Fachin, o deputado Daniel resolveu fazer o seu vídeo, xingando o ministro Fachin, o ministro Alexandre
Alexandre xingando todo mundo, falando em agredir ministro. Claro, aquela ladainha de sempre do golpe, porque esse pessoal adora um discurso antidemocrático. Adora um discurso antidemocrático, claro, até precisar da Constituição Federal, né? Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Enfim, depois da prisão do deputado, muita gente se perguntou se a prisão era legal, se podia ter sido feita. Vamos conversar sobre. Primeiro ponto sobre o qual a gente tem que conversar é a tal da imunidade parlamentar. O deputado, claro, alega que estava sob o manto protetor da imunidade. E aí a gente já percebe que ele lança a mão da Constituição, mas só quando convém. O objetivo da imunidade parlamentar, a finalidade desse instituto é proteger a democracia e não servir de salvaguarda, de escudo para que as pessoas possam atuar deliberadamente, objetivando destruí-la. Se existe um instituto na Constituição que é pensado, que tem como finalidade proteger o Estado Democrático de Direito, a gente não pode admitir que esse instituto seja instrumentalizado para destruir o Estado Democrático de Direito. Não faz o menor sentido. Arrumei aqui minha gola que estava errada. Enfim, esse é mais um episódio, entre muitos e muitos episódios dos últimos tempos que a gente tem assistido, de um direito legítimo sendo usado para defender exatamente aquilo que é o contrário do que ele pretende. É a imunidade parlamentar sendo instrumentalizada para destruir a própria razão dela existir. Outro ponto que a gente tem que discutir é a lei da segurança nacional, que é um problema, tem muitos críticos, muita gente, muitos especialistas defendem que essa lei não foi recepcionada pela Constituição Federal, é um resquício da nossa ditadura, mas o STF diz que ela foi recepcionada, então ela tá valendo e é com isso que a gente tem que lidar. Eu sugiro a vocês que acompanhem, que busquem aí os tweets do Thiago Amparo, meu amigo, falando sobre a necessidade da gente ter instrumentos produzidos no Estado Democrático de Direito para defender o próprio Estado Democrático de Direito. O fio dele é fundamental. Mas enfim, a Lei da Segurança Nacional está aí, o Supremo diz que ela vale, e a gente pode dizer aqui que é muito engraçado ver um cara que se diz defensor do AI-5 reclamando porque foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Mas esse é o Brasil, né? Ou esses são os golpistas do nosso Brasil. Continuando, a principal discussão é: tinha flagrante? E o argumento usado pelo ministro Alexandre de Moraes para pedir a prisão foi a presença de flagrante, mas ele fala num crime permanente porque o vídeo continuava na internet. E por que ele precisou fazer isso? Porque um deputado tem algumas prerrogativas para proteção do cargo dele. A gente falou aí da imunidade parlamentar. Segundo o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E se por acaso a gente estiver diante desse caso, crime inafiançável e situação de flagrância, os autos dessa prisão têm que ser remetidos em 24 horas para a casa respectiva, nesse caso a Câmara dos Deputados, para que pelo voto da maioria dos membros a casa decida, resolva sobre a prisão. E isso não é porque os deputados sejam pessoas especiais, que têm mais direitos do que a gente, mas é uma proteção ao cargo que eles ocupam, não tem nada a ver com a pessoa, né? O deputado é uma voz do seu estado e dos seus eleitores na Câmara dos Deputados, então a proteção é esse instrumento de representação, não tem nada a ver com a pessoa, com o Daniel. Bom, enfim, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o vídeo do deputado Daniel, publicado nas redes sociais, constituía uma situação de flagrante. Ele diz o seguinte: verifica-se que o parlamentar, ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que, repiso, permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e, consequentemente, em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão em flagrante. E aí começou o imbróglio, porque muitos amigos meus, inclusive criminalistas, começaram a falar que era um absurdo falar sobre flagrante pela situação de permanência, né, do vídeo nas redes sociais, porque isso alargaria demais as hipóteses de flagrante. Então, uma pessoa poderia ser considerada numa situação de flagrância caso um vídeo que ela postou há um ano tivesse ainda disponível nas redes sociais. Mas aí eu já vou trazer para vocês uma primeira consideração que foi feita pelo professor Davi Tangerino no Twitter, falando o seguinte: olha, não é só estar nas redes sociais, mas o autor do crime, para que se configure essa situação de permanência, ele tem que continuar divulgando o vídeo de alguma maneira. Então não pode ser só uma situação passiva, entendeu? Precisa de alguma atitude. E ele alarga ainda mais a possibilidade dessa permanência, dizendo que pode, inclusive, ser o dolo de manter o vídeo nas redes, fazendo uma opção deliberada por não excluir aquele conteúdo. Mas enfim, a gente estava nesse ponto e aí a decisão foi confirmada pela unanimidade dos ministros. E alguns ministros trouxeram uma argumentação
um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui para vocês a argumentação do professor Juarez Tavares, a quem eu posso com orgulho chamar de amigo. Ele vai falar uma coisa um pouco diferente do Davi Tangerino, dizendo que o Código de Processo Penal, estou aqui citando aspas do Juarez Tavares, considera que é flagrante quando o fato está sendo praticado ou logo após o seu cometimento. É só olhar ali o CPP. O vídeo foi postado de tarde e a prisão foi ordenada no final da tarde ou de noite ali, começo da noite. E aí o que ele fala é que para ele existe flagrante. Quando se trata de crime praticado pela internet, essa expressão logo após do Código de Processo Penal tem que ser interpretada de acordo com o tempo de ofensa ao bem jurídico e a possibilidade real de se afirmar e se identificar o fato e o seu autor. O próprio Código de Processo Penal admite que possa haver flagrante quando o agente está sendo perseguido logo depois de haver cometido o fato. Então é uma questão de adaptar a lei às particularidades do caso. E é interessante a gente pensar o seguinte, para cometer os crimes o pessoal se vale da internet, né, um meio mais moderno. Mas aí quando a gente vai interpretar o Código de Processo Penal no logo após para saber se tem flagrante ou não, aí a gente tem que manter uma interpretação que é dos anos 40, 60, 80. Truque, né? Enfim, na quarta-feira mesmo, o STF encaminhou um ofício para a Câmara notificando a prisão e, a partir daí, os deputados podem manter o Daniel preso ou conceder a liberdade ao congressista e depois pode ter alguma consequência ali, como a cassação do mandato, enfim, questões éticas da Câmara dos Deputados. Talvez vocês já saibam, né? Talvez vocês já saibam essa resposta, mas como eu disse, eu tô gravando ainda na quarta-feira, então eu vou ter que fazer um exercício de adivinhação, porque com certeza vocês me perguntariam se a gente estivesse fazendo esse vídeo juntos. Tá, mas e aí, o que você acha que vai acontecer? Difícil fazer previsão, porque eu ainda não tenho essa habilidade. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que até agora, pelo menos, o Jair tá caladinho. Clima de comigo não morreu. E eu não posso dizer que isso é propriamente uma novidade para mim, já que ele adora entregar os seus aliados quando ele precisa disso para salvar a própria pele. Aliás, eu fiz um tweet na quarta-feira dizendo que o Daniel pode ser a próxima Sarah Inverno, né? Que esses dias estava falando que se arrependeu de gritar mito e tal, que também se lascou e foi abandonada. Depois da decisão unânime do STF, também ficou muito clara a mensagem e vai ficar muito caro para a Câmara não manter essa prisão. Os deputados estão com medo de criar esse precedente, claro, sobre a situação de flagrância, mas eu acho que pelo menos um conselho de ética vem aí e talvez uma solução como a cassação fosse boa para acomodar interesses. E por que eu digo acomodar interesses? Porque tem muita gente no Congresso e no governo que não está a fim de arrumar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, né? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, tem os processos lá no Supremo. Mas eu quero propor para vocês uma discussão que eu acho muito relevante, acho importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente vê a decisão do Alexandre de Moraes e a gente pensa, poxa, pode ter havido uma interferência de um poder sobre o outro, e é importante que a gente pense sobre isso, o que, enfim, pula aí dessa situação, o que aparece pra gente é a absoluta passividade do Congresso Nacional. E por que eu falo passividade? Aqui a gente está falando da Câmara especificamente, porque como é que esse cara, como que esses caras, enfim, todos eles que defendem um golpe de Estado todo dia, que atacam as instituições democráticas, que eles juraram defender ao tomar posse como deputados, ainda são deputados. Se o Congresso Nacional tivesse usado seu poder constitucional, se eles honrassem as cadeiras que ocupam e preservassem a dignidade da instituição que eles representam, a gente não estaria agora nessa situação, sabe? Ninguém fez nada além de nota de repúdio. E aí os caras atentam contra o Estado Democrático de Direito o tempo inteiro e fica todo mundo ajoelhado, como tá o Congresso Nacional, o Supremo não faz nada, fica todo mundo olhando, vamos esperar aqui para ver se a democracia aguenta. E o mais interessante é que fica uma história assim, de que o congressista, ele tá fazendo um ataque ao Supremo Tribunal Federal, mas quando ele ataca a democracia, ele ataca também o Congresso. Eu citei na minha coluna da Folha de hoje o meu amigo historiador e colunista aqui do canal, o Júlio Veloso, numa fala dele que ele fez no Twitter. Ele diz o seguinte: no Brasil, desde novembro de 1823, quando há golpe, o parlamento é fechado, os deputados são presos, exilados e, em alguns casos, mortos. Por isso é que os deputados deveriam lembrar que defender a Câmara, que a postura corporativista agora, que defender a independência dos poderes é proteger o país desses golpistas. Essa é a escolha que atende aos interesses deles. Manter abertas as portas da Câmara dos Deputados. E vocês podem me perguntar, por que você acha que ninguém faz nada? Porque dá Ibope.
Porque ser como esse deputado dá voto, porque tem muita gente que, por ignorância, por má fé mesmo, defende esse tipo de discurso. Os deputados veem a popularidade do discurso golpista, a popularidade do presidente da República e se omitem. Ah, não, pera, vamos deixar para ver o que acontece. E a gente pode ver que a estratégia de pessoas como esse Daniel funciona porque enquanto a gente esperava a prisão, o deputado gravou outro vídeo, desafiando de novo o ministro Alexandre de Moraes. E esses dois vídeos, o do flagrante e o do momento da prisão, têm milhares de visualizações. Ele superou muito o tanto de visualizações média ali que ele tinha no canal dele. Ele consegue exatamente o que ele queria, aparecer, animar os eleitores dele, que adoram esse papo de golpe, de briga com as instituições, de fechar o STF, com cabo e um soldado, enfim, toda essa baboseira. Essa situação coloca esse cara em evidência e fortalece o discurso dele de perseguição. Então a gente precisa acompanhar com atenção a decisão da Câmara dos Deputados, porque ele pode sair mais forte do que ele estava quando ele foi preso. E esse discurso pode se fortalecer. E por isso é tão importante que os deputados federais sejam cobrados e tenham a consciência do papel deles nesse momento histórico, que é de proteger a nossa democracia. Não é um ataque apenas ao Supremo Tribunal Federal. Quem ataca a democracia, quem defende um golpe, ataca, como eu disse, a Câmara dos Deputados. E se tem deputado com medo de perder voto, de ficar impopular, porque, enfim, vai contra esse discurso absurdo, é bom lembrar aos deputados e senadores que quando o golpe é dado, nem o voto já recebido conta, tá? Boas notícias, o PSL anunciou ontem que pretende expulsar esse deputado da legenda, mais um que sai, né, com o seu mandato e vai para o partido que o Bolsonaro ia criar, o que ele vai escolher para se abrigar. Tem gente até já oferecendo, Roberto Jefferson, né, o PTB, grande personalidade aí da República Brasileira. Mas enfim, galera, já passou da hora do Congresso Nacional acordar. Nota de repúdio ou se fingir de morto não vai salvar ninguém. Quem defende golpe não merece ter lugar no parlamento. Quando a gente não faz nada, quando as instituições competentes escolhem se omitir, a gente vai aumentando o limite do que é possível dizer, eles vão testando os limites e pensando quantas barbaridades eu posso dizer sem consequência, quantos crimes eu posso cometer sem que ninguém faça nada. E a gente vê que, embora alguns bolsonaristas mais aguerridos tenham ido tuitar a favor desse colega, quem importa mesmo, eu já falei isso, tá ó, tranquilo, caladinho. O presidente estava falando amenidades na internet. No máximo um Carluxo falando que estava com dor de barriga. O novo presidente da Câmara, que era para ser aliado de primeira hora do bolsonarismo, lembra que a gente estava falando disso recentemente, está pedindo serenidade, calma. Ele precisa de 257 votos para revogar essa prisão. Será que ele tem tudo isso? Eu aqui na quarta-feira ainda não sei. E principalmente depois desse recado muito claro da STF, tenho as minhas dúvidas. E assim, se de um lado o Arthur Lira não quer desagradar Bolsonaro, ele também não deve estar com muita vontade de desagradar STF e Alexandre de Moraes. Imagina essa galera toda da Câmara que está pendurada com processo no Supremo depois de um recado cristalino do Supremo, unânime. Inclusive, seria muito interessante pensar aqui, e com algum otimismo, talvez seja essa a minha aposta, vai ser muito conveniente se o deputado Daniel virar boi de piranha para essa galera, ou com a manutenção da prisão, ou só com a cassação do mandato. Apazigua com os ministros, a Câmara não se posiciona forte contra o golpismo e outro entra no lugar para ficar fazendo chacota das instituições no Twitter para o eleitorado deles, agora com alguns limites. Vamos aí observar como essa situação se desenvolve. Um último ponto aqui para eu pontuar para vocês. Enquanto a gente discute essa tensão entre os poderes, ninguém está comentando que as vacinas estão acabando e que a gente está correndo um risco de novo de ter um colapso no sistema de saúde. Então, não acho absurdo pensar, esse vídeo, sabe, o requentar desse assunto pode servir como cortina de fumaça. Afinal, é muito complicado para o governo federal justificar por que a gente ainda não tem plano de imunização. E tem gente disposta a ser mártir, né? Então não me surpreenderia que a gravação desse vídeo atendesse a um projeto, sabe? Timing mesmo. E talvez por isso o presidente esteja tão calado, porque é interessante para ele que a gente continue discutindo isso, sem a participação dele, claro que está no clima de comigo não morreu, em vez de discutir os nossos problemas relacionados à pandemia, que em grande medida são de responsabilidade da não gestão de Jair Bolsonaro. É isso, galera. Tava quase esquecendo aqui de encerrar o meu vídeo. E vamos ver como anda a minha capacidade de previsão do futuro.
Se bem que eu fiquei, né, meio, fui pra cá, fui pra lá, dei uma explicada, mas é isso aí. Porque eu tô esperando o desenrolar dessa história, tá bom? Compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam aqui no canal e deixem o like de vocês. E lembrem-se, a gente precisa proteger a nossa democracia. Ela pode não ser perfeita, mas ela é o melhor que a gente tem.